Sr. Sansa, ele se apresenta na narrativa da Metamorfose como um verdadeiro antagonista ao próprio filho. Ele é um personagem que, de certa forma, também é bastante simplificado, por causa que ele é resumido em algumas poucas expressões ou mesmo adjetivos. Ele é iracundo, ele é violento, ele é severo. Então, essas coisas, elas ajudam a gente a pensar esse pai de uma maneira bastante plana e bastante simples, embora horrível, né? Vamos pensar no Sr. Sansa desde o começo da narrativa. Desde lá de que o Sansa, o Gregor, né, vai se manifestar enquanto metamorfoseado. É o primeiro contato que a gente tem, né, quando o Gregor está desesperado para tentar conversar com o gerente lá no primeiro capítulo. O pai vai reagir primeiro com ele vai ficar atônito, não vai saber direito o que está acontecendo, e ele vai reagir depois com violência, né? Ele cerra o punho com uma expressão hostil, ele não parece estar preocupado com o que está acontecendo, né? Com o filho dele e tudo mais. Ele está com raiva, com ódio, né? Ele está demonstrando hostilidade em relação ao próprio filho. E essa expressão hostil, nesse momento do primeiro capítulo, a gente vê que ela desaba para um choro profundo. Mas veja que esse choro, ele também é qualificado de uma maneira muito estranha, porque olha, ele chora a ponto de sacudir o peito poderoso. Então ele é um homem que tem uma presença física muito imponente também. E esse choro é um choro também hostil, talvez. É muito estranho essa situação aí, né? Quando a gente vai ter os contatos entre o pai e o Gregor, eles são geralmente marcados por violência física extrema. Então, já no final do primeiro capítulo, o pai ele vai literalmente, e isso a gente vai ver que também é metaforicamente bastante pesado, ele vai forçar que o filho volte para dentro do próprio quarto e trancar essas portas, né? Ele vai forçar com bengaladas, com muita violência, que o filho se recolha, então quase como negando a existência desse filho, mandando o filho voltar para si mesmo, e vai ser com violência e força extrema, né? Então já é complicado aí, a gente vai perceber depois que vamos ter mais 2 cenas de violência bastante fortes, que são físicas e também simbólicas, ok? Ao longo do texto, então já no primeiro dia, né, o pai vai expor a situação financeira para Gretchen e para sua esposa. Isso é uma coisa bem esquisita, porque ele finalmente expõe uma situação financeira que era desconhecida de todos até então. E essa situação financeira tem a ver com a falência dele 5 anos antes, que vai precipitar o Gregor ao trabalho, né? Ele se força a trabalhar para pagar, porque ele assumiu a dívida dos pais. Então, já de início, o pai vai abrir o jogo sobre a situação financeira, uma vez que o Gregor, enquanto provedor, ele já não vai mais ter essa garantia, nessa presença. E é interessante aqui ver o procedimento do pai para acessar esses documentos, acessar essas anotações. Ele tem um cofre, esse cofre é aberto apenas por ele mesmo, ele se levanta, vai, fecha, busca, tal, e faz isso várias vezes. Então a gente vai ter esse segredo, esse encobrimento da realidade financeira da casa, que só ele sabe, nem o próprio Gregor tem acesso a essas informações. Então, a gente vai ter já de início essa demonstração gigantesca de uma falta de comunicação entre pai e filho, mesmo antes da metamorfose, porque o Gregor achava que não existia nada que tinha sobrado, ser salvado do negócio que foi a falência do pai. Ele também não sabia que o pai guardava um pouco do dinheiro que o próprio Gregor dava, né, depois de trabalhando, guardava como uma forma de, sei lá, de uma poupança, alguma coisa assim. E o narrador explica de uma maneira muito simples. O pai não dissera nada e o filho também não perguntou. Então você tem essa ausência de comunicação do assunto que é o mais importante para a família, porque a gente vê que as finanças, elas são um tema recorrente nessa narrativa também.
Então tem dinheiro, mas ele está escondido do Sans, do Gregor, que é o cara que está trabalhando para pagar a dívida, né? Isso já vai começando a deixar a gente bastante irritado em relação a esse pai, se o resto já não fosse suficiente, né? Mas você veja que o Gregor, quando ele começa a trabalhar, ele assume muito rapidamente todas as despesas da família, inclusive com a educação da irmã. E o Gregor, ele gosta disso. Você veja, eles se acostumaram com essa situação, tanto a família quanto o Gregor, e ele entrega o dinheiro com prazer. Ele gosta de ter essa posição de provedor e é uma situação cômoda para a família. Ele gosta de oferecer o dinheiro, a família aceita com gratidão. Nada mais do que isso, nem nenhum grande reconhecimento em relação a isso, apenas gratidão, né? E veja que o papel de provedor ou de chefe de família, chefe da casa, ele passa do pai para o Gregor. E aqui é importante que a gente perceba que a gente está tratando de uma sociedade burguesa de 1900 e pouquinho. Então, a organização da família é diferente da organização que a gente tem hoje das famílias, certo? Então, aqui a gente vai ter a figura do cabeça da família, o pai, o provedor, né? A mulher que é apagada mesmo, os filhos que vão girar em torno desse provedor. E aqui na metamorfose, a lógica muda, porque o provedor deixa de ser o pai e vira o Gregor. E esse é um complicador para a gente, né? E também o dinheiro guardado ali que o pai esconde do Gregor, e a palavra é essa mesmo, esconde, é muito complicada porque essa grana poderia ter ajudado o Gregor a se libertar de uma vez por todas do trabalho que ele odiava. Ou se libertado antes desse trabalho, que é uma coisa que não ocorre, porque o pai guarda e esconde. E eu fico me perguntando assim, a gente consegue justificar essa atitude do pai? Porque ela é, a princípio, uma atitude egoísta, ele guardar e esconder o dinheiro de toda a família, inclusive do Gregor, enquanto o Gregor está se lascando para conseguir trabalhar e prover para a família toda e pagar a dívida também, e ele está preso nesse trabalho enquanto não paga a dívida. É complicado, mas talvez pensando pelo lado de que esse homem, ele já faliu, ele já foi à falência. Ele já esteve perto de perder tudo o que ele tinha e toda a segurança que ele poderia dar para a família dele em relação à moradia e comida, necessidades básicas. Então, será que a gente não pode entender por esse lado, que é tentar guardar um dinheiro e se houver uma emergência, como acabou de ocorrer ali, o Gregor não consegue trabalhar mais? Então, tentar ver por esses dois lados, e os dois lados são complicados, claro que sim, mas tentar dar uma equilibrada nessas ações dos personagens. E outro complicador, né, depois de todo esse discurso, um complicador, aqui a gente vai ter que a visão do narrador, de novo, a visão do narrador sobre os personagens, e é uma visão próxima à visão do Gregor, ok? Então essa visão é de que o homem era, na verdade, um homem saudável. Ele poderia trabalhar, só que 5 anos antes, quando ele faliu, ele, a partir desse momento, não trabalhou mais, e acabou ficando um pouco lento, um pouco molenga mesmo, nesse tempo aí. Mas, olha só, são 5 anos. 5 anos da falência, 5 anos que o Gregor trabalha, 5 anos que o pai não trabalha mais. Complicado, porque a gente tem essa mudança de papel mesmo bem clara aí. Mas também olha só o que o narrador vai jogar pra gente. Foram as primeiras férias de sua vida estafante e malograda. Então, de uma vida cansativa e que deu errado. São as primeiras férias desse homem. Então, aí a gente também tem uma certa modulação no peso dessas informações. Seguindo aqui, a gente vai ter que a mudança da posição de chefe de família ela é muito, muito notável. Quando a gente tem, por exemplo, o narrador dizendo que quando o Gregor partia para trabalhar, ele está acordando cedo, ele está indo trabalhar e prover para a família, o pai, ele costumava ficar enterrado na cama, exausto. Então, prostrado na cama enquanto Gregor, novo jovem, ia trabalhar. Então, também tem essa inversão de valores. E olha aqui o narrador se perguntando, com uma voz muito parecida com a do Gregor, era aquele ainda o seu pai? Esse ser frouxo, mole, exausto, derrotado, ainda é o pai do Gregor?
Veja que é muito complicada essa relação. O próprio narrador, de novo, parecendo o Gregor, vai mostrar pra gente que a única forma adequada de tratamento depois da metamorfose era a severidade extrema. E aí eu fico me perguntando, e qual era a forma anterior de tratamento? Também não era severidade extrema? Então você veja que essa violência, a severidade está sempre rondando a relação desses dois seres. Quando a gente vai ter aquela questão lá da Gretchen sugerindo se livrar do Gregor, ou tudo isso de o que fazer com esse ser que não vai voltar ao normal, não vai voltar a ser o Gregor de antes, né? Não existe mais essa possibilidade. A gente vai ter aqui a interpretação do valor familiar. E ela é uma interpretação um pouco dolorosa, porque afinal de contas, o Gregor era um membro da família. Ele não podia ser tratado como um inimigo, embora estivesse sendo tratado como um inimigo por vários dos membros da família. Mas o mandamento do dever familiar, então o que a instituição da família para a época vai representar? Suportar, engolir a repugnância, engolir a raiva e suportar os membros da própria família. Então você veja que nós não estamos falando de afeição de forma alguma. Nós estamos falando de engolir o que está acontecendo e suportar a situação. Veja que não parece ser bem um valor familiar que a gente esperaria ouvir ou esperaria estar manifestado, né? São as coisas que a gente não fala, na verdade. E terminando um pouco esse pensamento sobre o pai, veja que quando o pai ele volta a trabalhar num cargo bastante inferior, mas ele tem um uniforme e ele se nega a despir esse uniforme, mesmo quando está em casa, ele se nega a colocar uma roupa mais cômoda, porque há uma redignificação desse homem através do trabalho novo. Então, é como se, a partir do momento da falência e do momento que ele para de trabalhar, ele perde a identidade dele também, essa identidade de chefe de família, de provedor, ele perde completamente essa identidade, porque afinal de contas o Gregor assume ela, toma para si essa identidade, e agora, depois que o Gregor sai de cena, a dignidade desse homem, desse senhor Sansa, volta através do trabalho mais uma vez e através da possibilidade de prover novamente e então de retomar o seu papel na família, retomar a sua importância na família de uma forma ativa. De maneira geral, o senhor Sansa, ele é violento, ele é péssimo com o Gregor, mas em última medida, ele é um homem que perdeu a sua dignidade. A falência, a forma com que ele não pôde mais prover para sua família, é uma perda de dignidade. Porque dentro da instituição da família burguesa do começo do século XX, a gente vai ter esses papéis muito bem definidos e esperados pela sociedade. Então, o pai espera-se que ele seja o provedor, que ele consiga dar conta de prover para sua família. É uma coisa que o senhor Sansa perde. E com isso ele perde a própria dignidade. E ao ter a volta, né, ao que o Gregor muda, se metamorfoseia, o senhor Sansa ele reassume esse papel de chefe de família, que infelizmente também é um papel bastante violento e opressor em relação ao filho.